Eu aposto que tu não sabia disso e que tu vai ficar muito feliz em saber. Principalmente se tu é um pouco formiguinha assim como eu sou. Existe um momento ideal pra gente consumir o nosso tão amado docinho e é isso que eu vou te contar e te explicar nesse vídeo. Oi, eu sou a Ellen, eu sou nutricionista e aqui no canal do YouTube a gente bate papo sobre saúde, eu te trago algumas informações sobre nutrição, sobre estilo de vida, sobre hábitos, com o objetivo de fazer isso de uma forma leve e que você consiga aprender para ter mais controle sobre a sua saúde. Existe um momento ideal para a gente consumir o nosso tão amado docinho e é isso que eu vou te contar e te explicar nesse vídeo. Sim, é isso mesmo que eu falei. Tem uma forma correta da gente consumir o nosso tão amado docinho. Mas calma, isso não faz com que ele seja menos calórico ou com que a gente possa consumir em uma quantidade elevada. É apenas uma forma da gente consumir esse doce em um momento determinado no dia que faz com que no nosso metabolismo ele traga menos prejuízo. Ele seja metabolizado de uma forma mais eficiente e inteligente. Pois bem, sem mais delongas, esse momento é após grandes refeições. Mas calma, fica aqui que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Para isso, eu gosto muito de usar essa imagem que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Essa imagem compara o pico glicêmico que a gente tem ao consumir um doce de barriga vazia ou um doce após uma refeição completa. E aqui que está o grande segredo de tudo. Quando a gente come esse doce de barriga cheia, em uma refeição onde a gente teve fibras, proteínas, onde a nossa metabolização está ocorrendo com todos esses alimentos que já chegaram ali e a gente inclui um doce, ele vai ser metabolizado junto. Então, os prejuízos que ele poderia nos trazer ou o pico da glicemia que ele poderia fazer vai ser menor. Porque essa metabolização vai acontecer junto com os outros elementos que já estão presentes ali. Por isso, consumir o doce depois de uma refeição é mais inteligente do que consumir ele lá às 3 da tarde como um lanche. Observe a diferença no pico glicêmico dessas duas imagens. Quando a gente come um doce de barriga vazia, o pico glicêmico é bem maior do que quando a gente come esse mesmo doce, mas de barriga cheia. Sem contar que a gente não vai exagerar nele de barriga cheia, né? Mas, pois bem, falando um pouquinho mais sobre os picos glicêmicos para vocês entenderem, quando a gente está em jejum de barriga vazia, a nossa glicemia, a glicose que tem lá no nosso sangue está estabilizada. Quando a gente consome um alimento rico em carboidrato, rico em açúcar, como é o caso do chocolate, por exemplo, a gente vai causar um pico nessa glicose, porque o nosso corpo vai absorver, vai metabolizar e vai jogar isso lá para o nosso sangue. Quando a gente consome alimentos ricos em apenas um componente, como é o caso do nosso chocolatinho, esse pico vai ser grande. Diferente de quando a gente consome esse mesmo alimento junto de outros, que acabam fazendo com que essa absorção, essa metabolização seja mais lentificada. Os picos de glicose, se a gente for fazendo isso de forma recorrente, então várias vezes ao dia, o que é bem comum de acontecer para quem come um pãozinho lá de manhã, uma bolachinha no lanche, um chocolate no lanche da tarde, fica acontecendo de realizar vários desses picos ao longo de um dia. E isso vai sim trazer prejuízos para a tua saúde, como por exemplo, uma maior dificuldade de controlar alguns exames sanguíneos, como é o caso da glicose, dos triglicerídeos, até mesmo de uma insulina. Eles podem apresentar alterações justamente para a gente estar com essa alimentação desregulada e promovendo vários desses picos ao longo de um dia. Para além disso, fazer picos de glicemia de forma frequente também pode causar um aumento no acúmulo de gordura, que é tudo que a gente não quer, né? Além disso, um outro ponto muito importante é que ele também faz com que a gente sinta mais fome. Toda vez que a gente tem uma elevação e uma queda muito brusca, que é muito comum quando a gente fala desse tipo de alimento, a gente tende a sentir fome mais rápido. Então são várias questõezinhas que fazer esses picos com uma certa frequência podem te prejudicar. Por isso que na hora de incluir o teu docinho no dia a dia, o melhor momento é sim depois de grandes refeições. Mas calma, isso não quer dizer que esse doce não vai te engordar, por exemplo. A gente precisa pensar em uma quantidade de acordo com o teu objetivo, de acordo com a tua rotina, de acordo com a tua estrutura corporal, mas
Sim, existe uma forma menos danosa para nossa saúde, que é o que eu acabei de te ensinar aqui. E se tu gostou de mais vídeos como esse, não esquece de dar o like, de deixar o teu comentário e de se inscrever aqui no canal para receber mais informações para que você possa, assim, assumir o protagonismo da sua saúde.